Olá, olá, codas do canal, estamos aqui para o episódio número 10 da segunda temporada da série Programação Orientada a Objetos com a linguagem Java. Hoje nós vamos ver como criar métodos dentro dos objetos. Não deixe de ver esse episódio logo após a vinheta do canal. Já está inscrito no nosso canal, pessoal? Se você não está inscrito, veja aí como é que faz, né? Muito simples, para que você possa receber as notificações aí dos novos vídeos que a gente vai postando sobre essa série e sobre várias outras de tecnologia e de programação. Bom, vamos dar uma olhada como é que a gente faz para criar métodos na linguagem Java, né, que são extremamente importantes para que a gente possa fazer modificações nas características dos objetos, né? E aí, o que a gente está colocando aqui é como a gente faz para interagir com esses objetos depois que eles foram criados a partir das classes, né? O que faz, o que dá a modificação, o que muda as características e o comportamento são os métodos, né? Com métodos você consegue dizer o que você quer fazer. Lá no nosso exemplo, né, do Angry Birds, que nós começamos aí desde a primeira temporada, quando você quer que um objeto interaja com outro ou que a própria aplicação faça interação com o objeto, você precisa chamar métodos que são inerentes à classe. Então você define esses métodos e esses métodos fazem alguma coisa. Então, por exemplo, quando esse ovo aqui ele toca, por exemplo, num objeto como esse, o que ele faz é destruir. Então ele vai chamar um método onde imagine que esse objeto aqui seja madeira 1. Então, ele faz assim, madeira 1 ponto, explodir. Então, ele vai explodir. E isso faz com que, por exemplo, esse madeira 2 ou suporte 5, como você quiser chamar, caia. Então, você consegue fazer essas alterações a partir da chamada de métodos. Esses métodos é que nós vamos ver como é que a gente faz para criar. Nós já fizemos uma prévia de como criar métodos, né, na classe jogador. Vamos dar uma olhada em como fazer, de fato, um método da forma mais adequada possível, vendo inclusive a sintaxe. Então, o que a gente tem aqui é um modificador, onde modificador é a visibilidade que você vai dar para o método. Normalmente a gente utiliza public ou private. Depois disso, você tem o tipo de retorno, que pode ser void quando você não vai devolver nada, ou seja, o método não retorna nada, ou um tipo, né, seja ele uma classe ou um tipo de dados primitivo, que aquele método vai retornar. Depois disso vem o nome do método, como é que você vai chamar aquele método, e depois vem uma lista de parâmetros, onde nessa lista de parâmetros você coloca qual é o tipo, qual é o nome do parâmetro, um conjunto delas separadas por vírgulas. Aí depois você delimita o escopo com as chaves e implementa toda a lógica de programação. É essa sintaxe que você tem para um método qualquer. Eu criei aqui uma classe chamada relógio. Na verdade eu não criei a classe, eu só estou supondo que existe. Mas um método dessa classe pode ser aumentar segundos, onde se você chamar, ele vai fazer o seguinte, ele vai incrementar um segundo dentro da classe relógio. Então imagine que eu tenho lá 30, se eu chamar o aumentar segundos, ele vai passar a ser 31. Se eu chamar de novo, ele vai passar a ser 32 e assim sucessivamente. O que acontece é que, se os segundos já são 60, eu vou colocar segundos como zero novamente. Então ele vai ficar nesse teste, verificando, chegou em 60? Chegou, então começa com zero. Se eu chamar de novo, ele passa a ser 1, 2 e assim por diante. Se a gente olhar para o método sem implementação, a gente vê que ele é público. Aqui o método é público, então eu consigo fazer com que ele seja chamado externamente. Ele não vai retornar nada porque é void. O método não tem parâmetros. Eu poderia passar parâmetros, mas não tem parâmetros. E o atributo, o método em termos de lógica, faz alteração. Veja que é this, significa que eu estou acessando um dos elementos da classe, nesse caso um atributo. Então estou pegando e modificando o atributo segundos dessa classe relógio. Eu posso ter um outro método, por exemplo, dentro ainda da classe relógio, que
eu pudesse acertar as horas. Então eu posso dizer, olha, agora são, nesse caso, 10, 36 e 40 segundos. Então eu passo aqui 10, passo aqui 36 e passo aqui 40. E esses elementos, eles são atribuídos aos atributos da classe. Os parâmetros são atribuídos aos atributos da classe. Veja que esse método é público, esse método não retorna nada, esse método se chama acertar horas, tem 3 parâmetros do tipo inteiro. Então, é desse jeito que a gente analisa um método. Agora, esse método, ele tem problema, né? Por quê? Porque você pode passar, por exemplo, um valor 68, 75, tanto para minuto, para hora, enfim. E isso faria com que o método, digamos, bagunçasse a nossa classe. Então, o que você precisa é acertar, né? Fazer com que um método ele consiga implementar uma forma que você não consiga fazer isso, esse erro, né? Não consiga induzir a classe a esse erro. E você poderia trocar, por exemplo, todo o método. Você, por exemplo, poderia fazer com que ele retornasse um boolean para dizer, olha, esses parâmetros que você me passou aí não estão corretos, você me passou 65 minutos, e 65 minutos não existe, só existe até 59, de 0 até 59. Então, aqui eu fiz uma lógica muito simplista, né? Não é exatamente dessa forma, mas só para mostrar que se as horas que eu passei é maior do que 24, se os minutos que eu passei é maior do que 59, se o segundo é maior do que 59, então vou dizer, olha, nada feito, ou, né? Se um desses vier errado, tudo vai dar errado. Não, tá bom, eu passei tudo dentro dessa faixa, eu consigo colocar, por quê? Porque é um horário correto que eu estou passando, e devolvo tudo. Veja que esse return, ele faz com que eu devolva o valor que eu quero para quem chamou. Então o método, ele pode ter um valor de retorno. Se tiver um valor de retorno, obrigatoriamente você tem que retornar. Vocês vão ver na hora de implementar no Visual Studio que na hora que você botar que esse elemento ou qualquer outro retorna um valor, ele vai dar erro. Por quê? Porque você tem que botar um return aqui dentro da lógica de implementação. Aí normalmente a gente bota até, imaginando que é um boolean, por exemplo, e a gente não implementou, a gente bota aqui return true, só para tirar o erro naquele momento, enquanto a gente faz a lógica de programação. Veja, como criar um método é isso, pessoal. Dá uma olhada na sintaxe, né? Ver como é que você tem que fazer para criar, e a lógica de cada um, né? A implementação em si, né? Ou seja, de cada classe. Aí o que eu estou trazendo para vocês, né? Para que vocês possam praticar, é o seguinte: vamos criar uma classe relógio que vai permitir guardar as horas, minutos e segundos, muito parecido com o que eu estou fazendo aqui. Agora, o método, ele vai ter a classe, né? A classe deverá ter os seguintes métodos. Vamos arrumar, né? Para a gente não deixar isso errado aí na hora. Com certeza, isso aqui, na hora que você for baixar, ele vai estar correto, porque eu vou ainda salvar para colocar no Dropbox. Então, a classe deverá ter os seguintes métodos: acertar o horário, que permite definir uma determinada hora, como esse daqui. Aumentar os segundos, que aumenta os segundos, ajustando também os minutos e as horas. Não é como esse daqui, né? Porque esse aqui só está acertando os segundos, mas imagine que, por exemplo, fosse 9, 59 e 59. Se eu mando aumentar o segundo, ele vai aumentar o segundo. Só que 10 pontos segundos é igual a 60, sim, aí ele passa a ser 0. Só que eu tenho que aumentar a hora, aliás, aumentar o minuto e aumentar o segundo. Então é parecido, só que com mais coisas. E mostrar a hora, que retorna uma string no formato hora, minuto e segundo. Então, imaginando que agora são 10, 40 e 45, quando eu chamar o método mostrar a hora, ele vai retornar exatamente essa string aí nesse formato. Então, tem esses 3 métodos, é relativamente simples, né, para você fazer. E eu tenho que fazer um application, né, um programa em Java com o método main, para testar esse objeto relógio. Então eu vou criar um objeto relógio, vou passar os dados e vou permitir fazer esse ajuste das horas, dos minutos e segundos para você poder testar para ver se está correto. Então esse é o exercício para você fazer.
E mais, né? Faça um programa que crie um objeto do tipo relógio e pergunte a hora atual, ok? Então vou ter mais ou menos isso, só que o programa deve atualizar o relógio a cada segundo, usando esse método thread.sleep1000. Então a cada segundo ele vai se atualizar e ele vai mostrar as horas a cada 5 minutos. Eu coloquei essa imagem porque esse é um programa um pouquinho mais sofisticado, né? Então eu inclusive coloquei aqui exercício mais, o outro é só exercício. Então eu vou deixar que vocês tentem fazer isso em casa. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só você postar aí um comentário no vídeo para que eu possa ajudá-los. É isso, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, o nosso vídeo de hoje. Se você tiver alguma dúvida, como eu falei, é só você deixar seu comentário. Se você gostou, dê um like no nosso vídeo e a gente se vê no próximo episódio da série. Grande abraço e até mais.